E aí galera, beleza? Bom, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre MongoDB, os princípios ali, a introdução, né? E eu trouxe até um convidado especial que é o Valmir, que o cara deu até uma palestra ali no Mongo User que foi bem interessante sobre Vector Search e Search. E é isso, se apresenta aí, Valmir. Boa, obrigado Feitosa pelo convite, é um prazer estar aqui com você e bora compartilhar um pouco desse conhecimento aí de MongoDB. Como você bem disse, eu sou o Valmir, o link para meu LinkedIn vai estar aqui em algum lugar aí, em algum lugar da tela, nos comentários, depois vocês procurem aí. Caso queiram conectar comigo, será um prazer trocar ideia com vocês também. Trabalho hoje como consultor de MongoDB, ajudo empresas a melhorar a sua arquitetura, ajudo com análise de incidentes também. Atualmente, como o Feitosa falou, trouxe uma palestra sobre Vector Search. Foi muito legal porque foi num evento do MongoDB User Group. E para quem não conhece, o MongoDB tem uma comunidade muito boa, é gratuita, tá? Então fiquem atentos aos próximos eventos. Quem sabe a gente pode se encontrar em um desses aí e continuar essa conversa aqui sobre MongoDB, banco de dados não relacionais. Boa. Até interessante que na semana passada teve o release, né? E a gente posta lá no LinkedIn quando tem essas questões de comunidade. Boa, Feitosa. Então, bora lá. Iniciando aqui um pouquinho, né, falando sobre MongoDB. Então, o que é MongoDB na real? É o banco de dados mais legal, né? Não sei. Bora ver, né? Bora conversar. MongoDB é um banco de dados, para quem não conhece, é um banco de dados orientado a documentos, né? Então ele guarda os seus objetos, né, no formato Bison, muito parecido ali com o formato JSON. Então, para quem já trabalha com desenvolvimento, utiliza esse tipo de formato, já está um passo à frente ali de trabalhar melhor com esse tipo de documento e entender melhor como que o MongoDB funciona. O MongoDB ele é um banco que foi criado ali por desenvolvedores, então o desenvolvedor tem a sua participação ali, né? Não é mais só voltado para o DBA como era antes, né? O DBA era o dono do banco, hoje não, tem uma responsabilidade maior sobre o desenvolvedor, o DBA, engenheiro, então precisa de toda uma conversa sobre isso aí para manter bem a saúde do banco de dados, tá? Aline, se a gente for comparar os bancos relacionais e os não relacionais, processo ali, quando a gente está no relacional, a gente cria os esquemas das tabelas, os campos, varchar, enfim, faz toda aquela criação de esquema da tabela, estrutura para depois inserir o dado, né? Hoje em dia, com os bancos não relacionais, a gente já tem uma outra dinâmica, que é quando eu insiro, eu já crio, né? Então, a inserção é ao mesmo tempo a criação do esquema, né? Então, ficou algo muito mais flexível, ajustável, né? Porque, por exemplo, se eu quisesse adicionar mais um campo em uma tabela, eu teria que adicionar esse campo lá no esquema da tabela e tal. No MongoDB é mais simples, eu só adiciono. Eu só insiro o campo. Seja feliz, né? Seja feliz, aí se vai dar certo ou não já é outro papo. Mas você consegue, é mais fácil. Mas também essa questão de esquema flexível é uma opção também, né? Porque é esquema validation, né? Que você consegue marretar alguns campos, ou até todos, né? Para que um documento só seja inserido quando passar por um esquema. Boa, Feitosa. Deixa eu falar um pouquinho também. E é uma dúvida muito comum, principalmente para quem vem do modelo relacional, que quer criar todo aqueles clima, varchar, wint e tudo, um monte de coisa ali. No MongoDB já não é assim. Porém, não é porque tem um esquema flexível que ele é sem esquema, não é assim, né? Como você falou, você opta por manter com ou sem validação. Você pode ter dois documentos, por exemplo, um documento tem um usuário que tem o telefone e o outro tem um usuário que não tem aquele campo telefone. Então você pode ter os dois documentos ali coexistindo sem problema algum, né? Porém, você pode ter também essa validação, o que essa validação diz? Eu só aceito um documento aqui no meu banco de dados se ele tiver o campo CPF. Então você pode selecionar mais de um campo para que seja validado. Porém, se de repente você quiser validar todos os campos, então você precisa de repente reavaliar se você está no modelo correto, né? De repente você quer ir para um modelo relacional, né? Tem muita gente que acaba querendo fazer, por exemplo,
joins ali. É possível fazer? É possível, só que assim, você quer fazer muito join, vai pro relacional. Né? Você concorda comigo? Exatamente. Então, tamo junto aí. Toca aí, Feitosa. Essa questão de dinâmica, de qual banco escolher, né? É algo muito específico para o NoSQL, né? Porque, por exemplo, no relacional é mais marca ali, né? Você vai para o SQL Server, vai para a Oracle. Obviamente, cada um tem sua particularidade, né? Específica. Mas, querendo ou não, é um banco relacional de tabela, né? Agora, se você for pular para os NoSQL, você vê que cada um é um bicho diferente, né? Então, o Redis é um bicho. DB, flexível, documento, cada banco ali relacional, você entende que tem um caso de uso, né? Igual o Neo4j também, grafos, relacionamento. Então, acho que essa questão de atenção na hora de escolher seu banco, principalmente no NoSQL, vai mais na questão do que eu preciso, do que eu quero, né? Qual é o meu caso de uso, né? E tanto é que você consegue juntar dois, né? Você pode ter... É totalmente normal você ter MongoDB com Redis de cache, né? Então, é normal você ver mais de um banco relacional se conversando. Boa, esse é o melhor caso de uso, hein, Feitosa? MongoDB e Redis, eu acho que casa muito bem. Casa. Só deixando uma coisa clara aqui para você que é do relacional, isso daqui não é uma disputa, tá, gente? É mais... são outros conceitos, né? Então, o que nós precisamos entender é o quê? O que precisa ser resolvido na sua aplicação. Então, depois que você entender qual que é o modelo da sua aplicação, você parte para escolher o modelo de banco de dados, seja ele relacional, seja não relacional. Isso vai depender da arquitetura que você tiver. É claro que se você vier para o não relacional, que é o que a gente mais gosta aqui, ficaremos felizes em ajudar vocês, tá? Mas bora lá, outra coisa também que é legal, como estamos falando aqui de MongoDB, né? Por que utilizar MongoDB na sua aplicação hoje, né? MongoDB, dos bancos de dados não relacionais, ele é o mais utilizado hoje em dia. Bora lá, e por que ele é tão utilizado dessa forma, né? Por conta que, como o Feitosa falou, tem um esquema flexível, tem uma parte de modelagem ali que, embora seja não relacional, mas é uma parte tão importante quanto, tá? Existe sim modelagem para o banco de dados não relacional, principalmente para MongoDB. E tem outras funcionalidades que o MongoDB te traz também, como alta disponibilidade, escalabilidade horizontal. Então é uma coisa que é possível também no MongoDB. Lembrando que você precisa entender de onde você está, para onde você quer chegar, para ver se realmente o MongoDB encaixa ali na sua aplicação, tá? Então, a questão ali de se encaixar, acho que o MongoDB se encaixa muito bem em dados modernos. Acho que os casos de uso que a gente vai mais ver é e-commerce, IoT também se encaixa muito bem, aplicações modernas ali que vão lidar com os dados não estruturados. Então, geralmente o MongoDB se encaixa muito bem nesses casos, né? Que você tem, por exemplo, um front onde vai puxar, por exemplo, catálogo, produto, tal, que é aquela teoria que o MongoDB fala, né? Que é o que você usa, o que você usa junto, permanece junto. O dado que é consultado junto é armazenado junto. Isso. O que eu quero dizer em questão de modelagem? Dado que é consultado junto, é armazenado junto. Se você não precisa daquele dado, né? Vamos usar um exemplo clássico aqui. Uma rede social onde você faz uma postagem e pode ter muitos comentários ali, centenas de comentários. Você não precisa salvar todos esses comentários dentro de um único documento, né? Isso é até um antipadrão do MongoDB. Existem alguns padrões de modelagem e esse é um deles, né? Então, se você tiver um array, que é uma estrutura complexa, esse array ficar muito grande, você salva esses dados em uma outra coleção e faz a referência desses documentos para a próxima coleção. Você sabia dessa, né, Feitosa? Não, sabia. Essa é mais velha do que... né? Entre aspas, é um join que... Não, eles estão falando de MongoDB, não tem relacional aqui, é lookup. Eu ia falar lookup, mas assim... todo mundo conhece como join, né? Que é a união ali de duas coisas que estão separadas. Mas essa questão de união, de referência, tem toda uma estratégia, né? Porque, por exemplo,
Ele deu o exemplo da rede social, mas isso se aplica em várias coisas. Comentário ali, avaliação de um produto, por exemplo, na Amazon. Você tem os 5 primeiros ali, né? E isso pode ficar dentro do documento do produto, os 5 ali tá tranquilo. Vai ter mais de 5, né? Vai ter sei lá, milhares. E isso pode ser, claramente, virar outra collection, né? Faz referência, que esses comentários vai fazer referência ao produto. Só que aí a gente já tem uma paginação ali meio que feita, né? Acho que é Standard Reference, né? Exato. Alguma coisa assim. A gente já não começa nem ter um find normal, né? Que a find é como a gente busca um documento. A gente já começa a entrar em conceito de aggregation, pipeline, e querendo ou não, já começa a custar um pouco mais. Boa, Feitosa. E outra coisa, né, que é possível também fazer em questão de modelagem, além dessas, de você manter o histórico ali, de repente, das últimas 5 avaliações, das últimas 5 mensagens, e são diversos os casos de uso. E como ele bem disse, dá para fazer o join, lookup, dá para fazer. Porém, se você tem um alto uso de join, desse lookup, você vai degradar o seu banco. Exatamente. Então, aí exatamente. é onde você precisa realmente avaliar. Será que eu estou no modelo correto? Será que realmente eu preciso desse modelo não relacional? Será que eu não tenho que ir para um modelo relacional? Ou será que, de repente, a minha modelagem ficou correta? Então, são vários passos aí que a gente precisa entender. Aproveitando o gancho desse exemplo que foi citado sobre conta bancária, o MongoDB, sim, ele é um banco de dados transacional. Posso falar que é transacional? Não, né? Você que tá com a camiseta da Mongo. Sim, ele Se você não tem critério para... Se não tiver, se você não tiver, imagina eu. Pegando esse exemplo de contas e transações bancárias, sim, o MongoDB é possível de ser utilizado em ambientes financeiros, porque ele permite também transações atômicas. Então, desmistifica um pouco, né? Tinha alguns comentários no passado, o MongoDB não faz isso, o banco de dados não relacional não faz aquilo. Então, hoje nós já estamos encaminhando, estamos, na verdade, muito mais evoluído, né, do que quando começou. Então, tem várias funcionalidades novas que foram criadas e, inclusive, para o modelo transacional, desde a versão 5.0 que o MongoDB já permite esse tipo de transação atômica. Um banco de dados muito poderoso hoje que se adapta a vários tipos de aplicações. Tem a questão do Vector Search, né? Tema da palestra que o Valmir deu, né? Então, hoje em dia, você vê que os bancos ali, eles tendem a se adaptar de questões tecnológicas, mas também para não perder mercado, né? Hoje em dia, você mexe muito com IA, vetorização. E a adaptação do banco para esse tipo de estrutura é muito importante, né? Porque, às vezes, por exemplo, você usa um pgvector, né? Aí você usa só para vetorização e um Mongo só para como seu banco principal. Hoje em dia você já consegue ter os dois ao mesmo lugar. Você consegue ter um Mongo como seu banco principal e o seu banco como vetor. Mas está evoluindo e isso é muito bom. Boa. Uma coisa que é legal também que você comentou sobre o community, né? Talvez para quem está chegando agora não saiba qual que é a diferença entre o MongoDB que está instalado na sua máquina on-premise e que é um Atlas de repente. O MongoDB Community nada mais é do que o binário que você baixa e instala ali no seu servidor, na sua própria máquina, e você começa a utilizar o MongoDB ali na versão gratuita, não tem custo algum para vocês. Existe uma versão Enterprise que você baixa o mesmo binário, porém para isso você vai precisar de uma licença para você de repente acessar outras funcionalidades ali, como por exemplo de segurança, né? Que só na versão Enterprise te permite isso, auditoria de logs, por exemplo. Mas, ainda assim, você consegue, isso que é uma coisa legal do MongoDB, que você consegue utilizar o binário do Enterprise sem a licença, né? Então, isso é possível. É claro que essas outras funcionalidades não vai estar desbloqueadas ali. Aí você vai precisar da licença. Não dá para craquear, não. Não, nem tentem. É interessante isso, usar os binários do Enterprise, né? E dá até mais liberdade, acho que até pro Ops Manager, né? Até que precisa. Exatamente, porque assim, foi uma grande jogada que a Mongo fez. A mesma versão Enterprise é a mesma versão do MongoDB Community, né? A única diferença é essa, você vai precisar de uma licença para o Enterprise, onde vai desbloquear algumas funcionalidades ali de segurança, logs de auditoria, etc. Você sabe o que é o Atlas, né, Feitosa? Precisa... Atlas é aquele livro lá de navegação, alguma coisa assim? Também. Se você pensou isso, bora falar um pouquinho sobre o Atlas. Quer falar ou eu falo, Feitosa? Não, pode falar, cara. Então vamos lá. O Atlas, o que ele é? Ele é uma plataforma de bancos de dados hoje, do MongoDB,
Então ele além de ter um MongoDB em nuvem, né, então você pode escolher ali entre os 3 principais provedores de nuvem, que é a AWS, Azure ou GCP. Além de você poder utilizar como banco de dados, tem outras funcionalidades, né? Você pode utilizar ali para gerenciar os seus arquivos de backup, você pode utilizar para questão de segurança, liberação de IP, usuário, senha. Então, é a versão online do MongoDB. Então, você pode utilizar, são 3 formas aí de utilizar o MongoDB. Na sua versão on-premise, que você vai utilizar ou o Community ou o Enterprise, e na versão Atlas, que é a versão online. Eu falei 3, mas na verdade são 2. Você percebeu que eu não sou muito bom de conta, né? É bom assim, destacar as diferenças ali, porque, por exemplo, qual é a grande diferença de ir para nuvem e estar on-premise? Bom, trabalho, né? Porque basicamente on-premise você é o dono ali, você está cuidando, então questão de backup, questão de até atualização de hardware, né? Fica por conta sua, né? Então, por exemplo, quero mais disco, é você que tem que colocar disco. Quero atualizar, é você que tem que atualizar o MongoDB. Eu acho que a nuvem, ela traz essa praticidade, né? De você conseguir atualizar uma versão automaticamente, você não ter que se preocupar muito com alta disponibilidade, porque vão te dar várias zonas. Mas é um contexto ali, eu entendo que nuvem é um contexto ali muito mais enterprise no sentido de companhia grande, não meros humanos igual nós, né? Que instala ali um MongoDB num container e faz as coisas. Então, a nível enterprise ali, de indústria em si, né? É mais comum a gente ver Atlas hoje em dia. Muitas coisas de firewall, segurança e tudo. Então, na nuvem você já tem essa praticidade. Você pode colocar o IP que está liberado, ali um grupo de IPs. Essa facilidade de estar em nuvem, ela já é muito boa. Você pode ter, por exemplo, clusters que por padrão, quando você utiliza o Atlas, por padrão ele já sobe um cluster com 3 máquinas, né, que a gente chama de réplica set. No on-premise você até pode criar com uma só, não recomendo, né, que já foge da arquitetura de alta disponibilidade, mas é possível, tem uns aventureiros que... cara, se quiser pode. Você já fez isso, você já fez. Tem certeza. O que acontece? Quando você vai para a nuvem, então, naturalmente você tem um réplica set ali com 3 nós e você pode escolher se fica na sua nuvem preferida aí, né, onde a sua empresa utiliza, ou você ainda pode escolher ter um nó em cada um dos provedores. GCP, Azure zona de disponibilidade total. Você acredita nisso? Então é muito bom, tem essa vantagem. Eu quero utilizar o Atlas, quero ver como funciona. Realmente tem a parte pago, né? Mas se você quer conhecer o Atlas, né, ele te permite você criar um cluster, né? Lembrando que um cluster é um réplica set de 3 máquinas. Então você pode criar um cluster no tamanho de M0, que ele sempre vai ser gratuito para você. Você não precisa colocar cartão de crédito, não tem nada, boleto, cobrança nenhuma. M0 de R$0. R$0. É gratuito para sempre. Mas é 512 MB só. Tá? Não se empolga não. Não vamos se empolgar. Né? Você tem ali, um modelo de memória compartilhada, né? Então tem as suas limitações. Até é bom. Mas eu acredito... assim, nós não trabalhamos para Mongo, ele não tá patrocinando. Patrocina a gente, Mongo. O cara já tá quase patrocinando. Patrocina a gente. Mas assim, acho que é importante falar sobre a praticidade, né? Porque, por exemplo, nem toda empresa vai ter a expertise para gerenciar, por exemplo, uma atualização, para gerenciar, por exemplo, mais de um provedor, para ter alta disponibilidade em relação à zona. Querendo ou não, é uma facilidade, né? Então, acho que é importante a gente tocar nessa questão de enterprise e community, porque uma hora ou outra a gente vai esbarrar, né, nessa questão. Acaba esbarrando mesmo. Em relação ao MongoDB Community Enterprise, se você precisar de mais espaço em disco, como Feitosa falou, você vai ter que adicionar disco ali, né? E se você precisa de mais IOPS, por exemplo, como que você faz? Se você precisa, de repente, escalar verticalmente aquela máquina para ter mais vCPU, mais RAM, como que você faz isso de uma maneira on-premise? É muito mais trabalhoso. Já no Atlas, você com alguns cliques ali, você já consegue... dinheiro, tá? Alguns cliques e dinheiro. Cliques e dinheiro. Isso é uma variável importante. Não é só clique, não. É cliques e dinheiro. Então, com alguns cliques e dinheiro, né? Isso é feito de uma forma muito transparente. Você já vai ver
quanto que vai sair o custo daquilo ali. Você pode habilitar o auto-scaling, tanto de disco, então quando o seu disco bater ali na casa dos 80%, salvo engano agora, quando bater cerca de 80%, ele já vai te gerar um alerta que aquele disco precisa ser redimensionado e ele vai redimensionar automaticamente, caso esteja habilitado. Se não estiver habilitado, aí isso vai te gerar um problema que vai parar de escrever naquele disco, tá? Outra coisa que dá para fazer também é deixar o auto-scaling habilitado, escalabilidade vertical. Então, se você precisa de mais CPU, se você precisa de mais RAM, deixando habilitado, após um período ali que a CPU ficou em 80%, 90%, ele vai escalar para um tier acima. Então, é uma das possibilidades que a nuvem traz, né, coisa que no on-premise você não consegue fazer isso de uma maneira simples, tá? É mais caro, né? Essa parte de deixar habilitado. Tem um custo. Tem um custo ali. Nada, né? Dinheiro do pão. Dinheiro do pão, né? Dinheiro do pão. Uma como é? M30, quais os números da... Começa... M10, M20. M30. Aí vai até... na minha conta tem disponível até M400, mas... Caraca, M400? M400. É uma máquina bem poderosa, né? É claro, são para casos de usos bem específicos, uma máquina desse tamanho, mas você tem essas possibilidades aí de tamanho de máquina. A dificuldade ali maior em relação a administrar, talvez seja cortada um pouco com o Ops Manager, né, no on-premise. Então, é interessante a gente saber também os caminhos de, se não tenho dinheiros, o que eu posso fazer para amenizar minha dor? E eu acho que o Ops Manager é um desses caminhos, né, que ele gerencia, só que eu vou até passar a voz aqui para o Valmir, porque ele vai falar com muito mais critério sobre a configuração do Ops Manager, essas coisas, que eu acho interessante essas dicas, né, de tipo, não tem caminho, não tem cartão de crédito, vamos fazer na mão mesmo. Qual é o caminho ali para a gente não sofrer tanto? Boa, legal. O que acontece? O Ops Manager ele é um gerenciador de cluster hoje, né? Então é como se fosse o Atlas, ali, a versão do Atlas on-premise. Então não quer pagar o Atlas, né? Não tem esse dinheiro agora, esse capital inicial, pode optar pelo Ops Manager. Qual que é a diferença disso? Né? Você vai precisar de uma máquina para instalar esse Ops Manager. Então é mais uma máquina ali. E aí não tem como fugir desse custo, né? Outra coisa, você precisa que essa máquina tenha alta disponibilidade. Então você vai precisar de uma segunda máquina. Porque se uma máquina que está o Ops Manager cair, você vai precisar da outra em pé para poder comunicar com os clusters, né? Então são essas nuances que a gente começa a perceber o quanto que a nuvem pode ser melhor para o meu negócio ou não, né? Mas bora falar sobre o Ops Manager. Se você não consigo utilizar o MongoDB normalmente, consegue. Ele é uma réplica 7 com 3 nós, mas se de repente você precisa fazer um upgrade, você tem que entrar em cada uma das máquinas e atualizar cada um desses nós. Isso é feito de maneira online, você não precisa de uma janela para isso. Tem gente que fica de madrugada aí para poder... Tem gente. Não dá, né? Tem gente aí. MongoDB, por ter essa alta disponibilidade de 3 máquinas, como funciona? É um primário, onde recebe todas as escritas e leituras também. E você também possui 2 secundários, onde só recebe leituras. Então, você pode apontar leituras eventuais para esses nossos secundários. Então, se você precisa fazer esses upgrades de versão, está na versão 6, que é para a versão 7, começa pelos secundários. Depois que atualizou esses secundários, um a um, despromove o primário, ele vira um secundário, o próprio MongoDB já pega um secundário que está atualizado ali, promove a primária e a sua aplicação, ela vai sentir um soluço ali, né, porque só teve essa mudança, só essa troca, mas naturalmente já vai começar a receber as novas requisições. Para não fazer isso de forma manual, você tem, por exemplo, o Ops Manager. Então, no Ops Manager, apenas com alguns cliques ali, você seleciona qual que é a versão que você quer seja atualizada e ele vai atualizar isso sozinho para você. Então, é uma das vantagens e possibilidades. Eu consigo fazer downgrade? Eu não lembro se tem opção de downgrade lá. No Ops Manager, não. Dá para fazer isso manual, né? Não, mas não esquece faça. Manuel, esquece Manuel. Não faça eu não lembro se tinha downgrade lá no Ops Manager. Acho que não mesmo. Não. Mas dá para fazer manual, só que não é recomendável, né? Porque você pode ter uma diferença ali de atualização de binários e tudo. Mas
né, já fizeram. Eu já conheço gente que... Eu não faço nada, Conheço gente que já fez isso aí, mas vamos tentar manter sempre atualizado, né? A versão hoje mais atual do Mongo é a 8.2. Porém, você acredita, Feitosa, tem gente utilizando ainda na versão 3.6? Eu acredito. Acredito. Não só acredito, como já vi. Eu sei que tem gente aí que está assistindo que está na versão bem antiga. Até é legal falar uma coisa que eu até tento instalar as versões mais recentes no servidor que eu tinha, né, antigo, do MongoDB, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque a otimização do MongoDB... Eita, até focou aqui. Ó, mistério. Por quê? Me diga. Me diga. Então, eu não consigo por causa do meu hardware, por causa da CPU. CPU mesmo, o processador. O processador. O processador. Esse caso eu não peguei específico, mas eu peguei versões antigas. Por exemplo, você quer tentar instalar um MongoDB, sei lá, 8. Com SO Ubuntu, por exemplo, 16 ou 18 você não vai conseguir. Você precisa de um SO mais atualizado. Isso sim. Agora, de processador eu ainda não passei por isso. Então você eu peguei, assim, que eu não conseguia instalar, era um processador específico, eu não conseguia instalar uma versão do Mongo recente. Aí eu, fiquei pesquisando, tipo assim, entrei nos confins e tal. Aí o cara falava, era processador, sei lá o quê. Até hoje... Esse processador bichado aí que você comprou na internet, né? Shopee. Ela... Lintel. Ela é Lintel. É possível. E a MZ. Aí fica difícil. Não, mas era questão de processador, porque eu entendi que a otimização deles é a nível de hardware, né? Então tem questão de utilização de processador e tal, isso é interessante. Mas, pra mim, que não tem um processador atual aí, não é tão interessante. Aí sinto muito. Aí você precisa gastar um pouquinho, viu? Não. Esse processador tá comprado funcionando, aí. Tá bom. Na versão 1.0... Então vai pro M0 lá no Atlas, que pelo menos já dá pra brincar um pouquinho. 512 já. Ali de espaço que eu tenho, memória compartilhada, mas assim, é algo legal pra você começar um projetinho ali, entender... um sonho ali de ter um Mongo 8. Boa. É questão de estudo, né? Vamos pegar ali dicas ali de estudo. A maioria dos bancos tem sua plataforma própria de ensino, né? E é bem interessante, certificação também. O AMI tem algumas ali, várias, né? Eu tenho só uma, duas. Tá mais humilde, né? Eu tô mais humilde nas minhas certificações. Eu tenho que ter que tomar vergonha na cara para tirar as minhas. Mas a questão de estudo ali, quero começar a estudar MongoDB, como a gente começa? Bom, para quem não tem conhecimentos, ou de repente tem conhecimento já, mas quer se aprofundar um pouquinho mais nos estudos, eu vejo que a Mongo University é a melhor plataforma de ensino hoje. Não é puxando a sardinha não, esse vídeo não está sendo patrocinado ainda, mas realmente o curso é muito bom. Todos os cursos estão em inglês, mas para quem tiver dificuldade da língua, tem a legenda em português para todos os cursos. E são várias trilhas que você tem ali, né? 4 que são as principais, que é de DBA, de desenvolvedor, modelagem de dados e do Atlas. Então, para cada uma dessas trilhas, você tem uma certificação exclusiva. Tá? Então, assim, quer começar? Vai lá no MongoDB University, é gratuito também, não tem cartão, não tem nada ali. Assiste os cursos, vai gerar um certificado para você no final. E caso você queira se especializar nessa área, vai e tira a certificação. Então, tem um custo, essas certificações não são gratuitas, mas depois que concluir essa trilha, você ganha 50% de desconto aí, né? Dinheiro de pão também. Cupom do iFood, você ganha um cupom do iFood. Dinheiro de pão, uma Coca-Cola. Dinheiro de pão, uma Coca-Cola em dólar. Em dólar. Acho que é 50 dólares, né? Fica no 50% fica $75. 75 dólares. É tanto dinheiro que nem sei o que eu posso fazer. Então, quer aprender mais? Vai lá para MongoDB University, que é o melhor canal para treinamento. Tem alguma dúvida rápida que a gente possa ajudar vocês também? Entre em contato com a gente no nosso LinkedIn. O Feitosa está disponível aqui, embora o Feitosa goste mais... Pergunta difícil eu não respondo. Pergunta difícil tem um SLA maior. Do ChatGPT, deixa eu ver. O ChatGPT raciocina em 2 minutos, então, SLA de 10, né? De 10 eu ali, preciso né? ler o que ele responde. Beber uma água também, né? Beber uma água para poder responder. Então eu acho que é isso mesmo, galera. Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo. E acredito que a questão de conhecimento de Mongo, desses bancos NoSQL,
cada um tem um modelo, cada um tem uma forma de aprender, cada um é um caso específico, então é bem interessante a gente meio que explorar todos os modelos. Hoje a gente está falando de Mongo, mas tem outros, né, como Redis eu já falei, como Neo4j, que talvez eu possa trazer em um outro vídeo. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o Valmir aqui finalizar o vídeo. Agradeço, Feitosa, por essa oportunidade, por esse convite, por poder compartilhar conhecimentos com vocês. Agradeço a aceitar sem cachê. Não, aí depois o assessor vai entrar em contato com você. Aí eu já sou minha foto do WhatsApp. Depois que você sair daqui, já sou minha foto. Então, assim, estamos disponíveis aqui para trazer conteúdo sobre banco de dados, seja ele Redis, MongoDB. Nosso intuito aqui é poder compartilhar conhecimento com vocês e o que nós pudermos ajudar vocês nesse caminho aí. Entre em contato com a gente aí, manda aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal do Felipe Feitosa aí, ajuda aí, gente, bora compartilhar e bora crescer aí junto nesses conhecimentos aí. E espero que tenha bastante like nesse vídeo, porque senão eu não serei convidado. Pra próxima, é verdade. Você gostou do Valmir aqui, dá like, porque eu vou medir isso aí, vocês gostaram. Se não tiver like, gente, eu não venho na próxima gravação. Feitosa, obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima.